Você já prometeu para si mesmo que desta vez seria diferente? Ah, na segunda-feira você começaria a academia, que na próxima semana você estudaria todos os dias, pararia de procrastinar, dormiria mais cedo, comeria melhor, se alimentaria melhor. Mas alguns dias depois, simplesmente você percebe que voltou exatamente aos mesmos hábitos que você já tinha. E então começa a surgir um pensamento doloroso, como talvez eu simplesmente não tenha disciplina, ou talvez eu seja fraco, ou talvez algumas pessoas elas consigam mudar, mas eu não. Então, se você já pensou nisso, quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque talvez o problema ele nunca tenha sido a força da sua vontade. Talvez você esteja tentando mudar de forma errada, somente. Então, hoje você vai entender um pouco por que algumas pessoas parecem viver presas aos mesmos comportamentos durante anos e o que a psicologia ela tem a nos ensinar sobre isso. Meu nome é Diogo e fique comigo até o final desse vídeo. Este é o primeiro vídeo da série Entenda Sua Mente. Existe uma ideia muito popular de que mudar depende apenas de querer. Acho que se isso fosse verdade, ninguém fumaria, ninguém procrastinaria, ninguém permaneceria em relacionamentos abusivos, ninguém gastaria mais do que ganha. E a verdade é que mudar é apenas o primeiro passo, porque o cérebro ele não funciona baseado no que você deseja. Ele simplesmente funciona ali baseado no que ele considera seguro. E a segurança, ela nem sempre significa felicidade. Então pense nisso. Quantas pessoas hoje vivem infelizes em empregos há muitos anos? Quantas permanecem em relacionamentos que, mesmo fazendo mal, elas continuam? Quantas pessoas reclamam da própria vida todo santo dia, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas, exatamente as mesmas escolhas? Não porque gostam de sofrer, mas porque o cérebro ele prefere um sofrimento conhecido do que uma mudança cheia de incertezas. E é por isso que nós somos tão difíceis sair da zona de conforto. Então, assim, imagine que você está andando por uma floresta, há milhares de anos atrás, no caso. Você encontra um caminho conhecido por você. Porém, existe outro caminho completamente novo, que você nunca percorreu. Qual deles aumenta as suas chances de sobreviver? Com certeza é o caminho conhecido, porque você já faz aquele caminho, você entende? Então, foi assim que o nosso cérebro ele evoluiu, porque durante milhares de anos, desconfiar do novo aumenta as chances de continuar vivo. E hoje você não precisa fugir de predadores, por exemplo, mas seu cérebro ele continua ali funcionando praticamente da mesma maneira que há milhares de anos atrás. Ele vai preferir o conforto que você já conhece. Então, quando você decide abrir um negócio, por exemplo, o seu cérebro ele pergunta: e se der errado? Então, quando pensa em mudar de emprego, e se eu me arrepender também? Quando você quer começar a fazer vídeos na internet também, para o YouTube, o seu cérebro pensa: e se as pessoas rirem de você? Então você consegue perceber que o seu cérebro
ele não está tentando destruir os seus sonhos. Muito pelo contrário, ele está tentando evitar riscos, tá? Evitar riscos para não sair da zona de conforto, se é que você me entende, tá? Então, agora imagine também uma situação hipotética. Imagine você numa estrada. Na primeira vez que você passa por ela, quase não existe um caminho, tá? Mas quanto mais você passa pelo mesmo lugar, mais aquela estrada ela fica marcada ali na sua mente. Isso acontece com nós. Então, os hábitos, eles tendem a funcionar exatamente da mesma forma. Então, toda ação que você faz repetida, ela fortalece uma rota dentro do seu cérebro. Então, quanto mais você repete um comportamento todos os dias, mais automático ele se torna. Então, é por isso que você pega o celular, por exemplo, sem perceber. Você abre as redes sociais automaticamente sem perceber em um ponto de ônibus ou quando entra no ônibus. Então, come um doce quando está ansioso, por exemplo. Procrastina sem nem perceber que começou. Então, esses comportamentos, eles deixaram de ser decisões conscientes, certo? E eles viraram programas automáticos na sua mente. E esses programas automáticos, eles não desaparecem apenas porque você decidiu mudar de vida na virada do ano ou no dia 1º de janeiro. Não. Então, muitas pessoas também, elas acreditam que precisam esperar sentir vontade para agir, uma motivação para agir, mas a motivação ela é uma emoção e emoções cá entre nós, né? Elas tendem a mudar assim o tempo todo, né? Então você não pode construir uma vida baseada em algo tão instável, construir algo baseado somente na sua motivação. E é por isso que tantas pessoas elas fazem promessas, né, e acabam não cumprindo. Então você começa animado, depois surge cansado, então o cérebro ele procura conforto e você volta, infelizmente, ao comportamento antigo, ou seja, quando você começa algo e aquilo não vinga. Então, e você acredita que fracassou, mas na verdade você apenas seguiu o caminho que seu cérebro ele já conhecia por você. Então você entende que uma coisa faz parte da outra. Então a mudança também ela tende a acontecer quando você para de lutar contra o seu cérebro. Eu vou te explicar melhor. Você não muda tentando transformar a sua vida em um único dia, por exemplo. Você muda alterando pequenas ações repetidas diariamente. Então, assim, cada pequena escolha cria uma nova trilha. Então, a cada repetição fortalece esse novo caminho com o tempo. Então, por isso que é importante você começar algo, leitura, academia, e fazer aquilo diariamente, porque aquilo se torna algo natural, entendeu? Na sua mente. E é assim que os hábitos eles são construídos por nós em nossa mente, não em um momento de motivação, porque o momento de motivação passa, infelizmente. Então, se você está gostando desse vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like aqui, tá bom? E para finalizar, se existe uma ideia que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é esta: você não está preso porque você é fraco. Você está preso porque seu cérebro ele aprendeu um caminho e continua seguindo por ele, certo? A boa notícia é que tudo que foi aprendido por você, hábitos ruins, pode ser reaprendido. Talvez não seja algo rápido ou talvez não seja fácil, porque não é. Mas é possível. Então, esses hábitos ruins que você adquiriu pode ser desfeito também.